Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos nossa cabeça, rezemos no íntimo do coração, pedindo o Espírito Santo para nos auxiliar e nos fazer compreender tudo que a palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos acompanhando Jesus com os discípulos pelo Evangelho de Marcos. Nós estamos numa etapa, já faz dias, em que apareceu uma tensão, uma dificuldade dos discípulos entenderem a Jesus e o que Jesus quer na vida deles. Desde domingo atrasado, o trem tem ficado tenso. Jesus retirou-se com os discípulos domingo atrasado, fez uma avaliação, perguntou para eles como é que estava a compreensão do povo sobre Jesus. Os discípulos fizeram um relatório dizendo que estava uma confusão danada. Jesus perguntou a eles: para vocês, quem eu sou? Pedro profetizou com a boca: tu és o Messias. Mas quando Jesus anunciou a sua paixão, morte e a sua ressurreição, Pedro reagiu e repreendeu Jesus. E Jesus também lascou a lenha. Lembra? Jesus deu uma bronca em Pedro
e falou uma palavra tão pesada que a gente não encontra Jesus falando de novo no Evangelho. Vai para longe, Satanás. Domingo passado continuou a tensão. Jesus caminha com os discípulos pela Galileia, não quer que ninguém fique sabendo, ele está escondido, só ele e os discípulos, escondido. Não quer que ninguém fique sabendo que ele está com os discípulos ensinando a eles. De novo Jesus conta para eles pela segunda vez que vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar. Eu dizia, e vale recordar, um cristão que não sabe o significado do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele não entende nada de cristianismo. E tem mais uma: não adianta entender só da ressurreição e não saber o que significa a morte e o sofrimento. Não adianta saber muito do sofrimento e não saber o significado da morte e da ressurreição. Para ser cristão, nós devemos nos obrigar, nos exercitar num esforço tremendo da nossa parte, mas também num esforço de abertura do nosso coração, para que o Espírito Santo venha agir em nós e mostrar para nós o que significa o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Nós estamos ainda nesse clima. Os discípulos, como Jesus não parava de falar nesse negócio de sofrer, morrer e ressuscitar, domingo passado os discípulos tomaram uma distância de Jesus e começou uma fofoca danada na igreja, um cochicho danado na igreja. Entre eles discutiam quem era o... que bom, graças a Deus, porque o evangelho de hoje, domingo passado, eles discutiam entre nós aqui os 12 e os 70, quem é o maior. Hoje a discussão amplia um pouco, mas continua. Então, se para Jesus nós, os 12 apóstolos, somos todos importantes e iguais, pelo menos nós somos diferentes do resto do mundo que está lá fora. Vamos ao Evangelho? É muito bacana, é um caminho mesmo de iluminação. Se a gente pegar a sequência, não perder o fio da meada dos domingos anteriores, e a cada domingo a gente for ligando o Evangelho um com o outro, a gente vai sendo conduzido no caminho da iluminação da fé. Pegue o seu folheto, número 9, Marcos 9, 38 até o 48. Vamos lá? Quando Jesus, domingo passado, deu uma bronca, dizendo que na igreja ninguém é maior do que ninguém, mas todo mundo que faz parte da igreja tem que pegar os menores. Pegou uma criança, lembra? Pôs no meio e falou: quem acolher uma criança é a mim que está acolhendo. Lembra? Jesus pôs a igreja toda no mesmo pé de igualdade. Quem quer que seja dentro da igreja, somos todos a mesma coisa para Jesus, independente do cargo, da função que a gente tem. Quem entrega o folheto lá fora, com o padre, com o acólito, com quem canta, com quem limpa o chão da igreja, somos todos a mesma coisa e devemos cuidar dos mais fracos. Continua então hoje essa conversa. Leamos. Naquele tempo, João disse a Jesus, toda a igreja, bem bonito: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. João parece que está entendendo as coisas, mas não está entendendo não. Domingo passado eles disputavam entre eles quem era o maior. Agora João chega em Jesus. Deus, fica quietinho, comporte-se, tá bom? Agora João
João é considerado o apóstolo mais manso do grupo dos 12. É o apóstolo mais dócil, mais calmo, mais sereno dos 12 apóstolos. E ele chega em Jesus, fala: Senhor, quando a gente vinha para a missa, tinha uns homens lá no caminho, expulsando demônios, mas nós proibimos, falando: vocês não têm direito de fazer isso, vocês estão fazendo isso em nome de Jesus, mas vocês não nos seguem, vocês não estão indo para a igreja conosco, então vocês não podem fazer isso. O que essa fala de João traz para nós? Traz para nós o seguinte: ainda o orgulho de querer ser melhor. Porque domingo passado o orgulho era interno, entre nós quem é o maior. Jesus falou: o maior de vocês é aquele que serve a todos, lembra? Aí João deve pensar assim: já que lá na igreja nós todos somos iguais, mas nós, a igreja, somos melhor que os outros, somos melhores que os outros. Nós podemos sair pela rua e mandar calar, mandar fechar as igrejas, o centro espírita, o terreiro. Nós podemos meter bronca lá fora. Será que é essa a nossa autoridade? Ser de Jesus é poder andar pelo mundo dando pitaco nos outros e dizendo quem está proibido de fazer o quê, quem está aprovado para fazer o quê? Vamos ver como é que Jesus reage. Leia, versículo 39. Toda a igreja. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Ponto. Jesus fala: olha, deixa. Quem vai julgar quem está lá fora fazendo o que estiver fazendo? Quem vai julgar sou eu. Se a pessoa é o meu favor ou contra mim, deixa, não compete a vocês. Agora, entre vocês tomem cuidado com uma coisa: andando pelo mundo, vocês da igreja, os apóstolos, não saiam pelas ruas aí julgando, condenando e mandando calar os outros. Agora, entre vocês, tomem cuidado com o negócio, porque tem uma coisa perigosa demais para a igreja. Versículo 41, leia comigo: em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Lá no mundo, por onde vocês passarem, se as pessoas receberem vocês porque vocês são de Cristo, com um copo de água está bom. O julgamento do mundo vai ser esse: se o mundo acolhe a igreja porque a igreja é de Cristo. Esse é o julgamento do mundo. Não somos nós, a igreja, que vamos julgar o mundo, os outros. O que vai julgar o mundo é se as pessoas acolhem a gente porque nós somos de Cristo. Ontem os meninos começaram um trabalho, foi? Da infância missionária e da catequese. O João Marcos estava me contando, eu perguntava a ele como é que foi a experiência. Eles estão indo lá no São Francisco, e no residencial São Francisco também vai ser visitado. Os jovens da infância missionária e da catequese chegam lá, formaram três equipes, 4 equipes, e eles saem, crianças, adolescentes, as irmãs estão acompanhando, e a catequista, e a Mônica, bate na porta das pessoas, pergunta às pessoas, se apresentam e perguntam às pessoas se as pessoas permitem que eles entrem para fazer um momento de oração e de pregação da palavra. Meninas, meninos, jovens, adolescentes. E ele contava que quase ninguém rejeita, né? Mesmo os evangélicos, espíritas, falam: não, bem-vindo, recebe, acolhe, e eles entram,
faz um momento de oração, pega um texto bíblico, lê, proclama, prega, ensina, faz uma oração na casa e saem. Uma igreja que é missionária, uma igreja que vai levar o evangelho e que não está preocupada com o que vai ganhar. Uma igreja que se preocupa apenas que as pessoas nos acolham porque nós somos de Cristo. Nós levamos o evangelho porque somos de Cristo. Agora, mesmo levando o evangelho, nós corremos um risco muito grave. Veja comigo o versículo 42. Vamos lá? Leia. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crerem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Nós não temos noção aqui, eu acho que a maioria desse povo da igreja nunca viu uma pedra de moinho, porque nós não temos muito moinho aqui. Mas pedras de moinho, as que eu vi até hoje, são todas grandes. É uma pedra redonda, do tamanho dessa parte de cima, aqui da pia batismal. Uma pedra redonda, pesada, porque o moinho roda igual os... Cadê o Cardoso? Seu engenho é elétrico ou é de boi? Hã? É elétrico, a fazenda dele já é moderna. Mas moinho é mais ou menos igual a moenda do engenho, não é? Tem vários pesos. A pedra do moinho é uma pedra bem grande, tem o peso dela é tão grande que passa por cima de uma outra pedra, como as moendas do engenho, uma tão perto da outra que a cana passa, arranca o caldo todo. Na pedra do moinho ela é tão pesada, e o moinho roda aquela roda d'água, não é? Que faz uma engenhoca, aquela pedra do moinho ficar rodando o tempo inteiro, os grãos de trigo, ou de milho, ou de arroz. Ah, está falando que já moeu muito milho nela. Os grãos caem entre a pedra do moinho, que só o fato dela movimentar vira pó, não é? Vira farelo finíssimo. É uma pedra gigantesca. Eu nunca vi uma pedra de moinho que um homem só dê conta de carregar. Ela é pesada. Jesus fala que o grande perigo que a igreja corre não é se tem alguém lá fora fazendo alguma coisa, mas é se tem alguém da igreja escandalizando os pequeninos. Esse é o perigo da igreja. Esse escândalo ele vem de muitas formas, desde o pecado de nós padres e bispos, com os pecados mais absurdos, como os crimes mais horrorosos que nós já vimos nos meios de comunicação. Dolorosamente já escutamos tanta coisa. No campo da moral, da pedofilia, dos escândalos com dinheiro, com tanta coisa errada. O escândalo que provoca nos pequeninos que creem uma ferida, uma confusão. Para Jesus esse é o maior perigo para a igreja. Aí nós temos que observar o seguinte: de tudo que nós na igreja vivemos, não só o padre, o bispo, o ministro da igreja, mas você que se diz católico, você que se diz cristão, no seu trabalho, quando todo mundo espera de você um testemunho de Cristo, e você se apresenta no ambiente do seu trabalho como uma pessoa desonesta, picareta, mentiroso, fofoqueiro, isso escandaliza? Não? Isso provoca no coração das pessoas uma decepção com a igreja?
Você se diz cristão, você se diz batizado, você diz que vai à missa e recebe a Eucaristia, de vez em quando empolga e conta como é que foi a sua reza, a sua vida na igreja, e depois o seu comportamento moral, ético, provoca em quem convive conosco uma ferida de desconfiança, de dizer: esse negócio de igreja é tudo a mesma porcaria. Para Jesus esse é o grande perigo que a igreja sofre. Um membro dela provocando no coração dos outros um desencanto com a fé. Sabe que nas estatísticas do mundo sobre a religião, no Brasil e no mundo inteiro, o grupo de gente que mais cresce, das igrejas cristãs que mais crescem, existem mais de 230 mil igrejas diferentes no mundo. E o grupo que mais cresce é o grupo dos que perderam o encanto com fé. É o grupo dos que professam religião nenhuma. Porque vê nós cristãos dando um testemunho de escândalo. Então, Jesus fala para João: você está preocupado com alguém que nem é dos nossos, nem segue a igreja, nem está aqui, está fazendo alguma coisa lá fora, tentando fazer um bem para alguém. Se está certo ou está errado, João, não seja juiz, não tenta parar ninguém, mas vamos olhar para a igreja, João. O que é aqui em nós que provoca escândalo, João? Se tem alguém que provoca escândalo, melhor seria pegar uma pedra de moinho, amarrar ao pescoço e lançar-se no mar. Vai lá no fundo. Credo. Versículo 43. Agora o trem vai pegar. Como é que nós podemos escandalizar alguém? Jesus dá 3 dicas. 3 maneiras que nós podemos escandalizar alguém. Vamos ver? Versículo 43. Toda a igreja, bem acordados. Vamos lá? Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Continua. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Jesus fala em vida, e o evangelista Marcos escreve vida, entrar na vida com V maiúsculo. Está falando de vida eterna. 3, existem mais do que 3, mas 3 meios que um cristão pode escandalizar os outros. Qual é o primeiro? Se tua mão. O segundo, se o teu pé. O terceiro, o olho. Claro, o evangelho é sempre um resumo. Cada um tem que aplicar o evangelho na sua vida, na proporção e na medida que você precisa. Mas o que significa mão, pé e olho? A mão, se a tua mão leva a pecar, a mão representa tudo aquilo que eu faço, que você faz com a sua mão, representa as nossas ações. Desde roubar, se apropriar daquilo que não é meu. A segunda leitura fala que os ricos se apropriaram do salário dos empregados que trabalharam na roça deles, não foi?
e atrasar o pagamento para os ricos viverem luxuosamente, não foi? Isso vai ser uma desgraça para eles. Então, a mão representa as minhas ações apropriando do que, ou fazendo coisas erradas. Hoje, existem muitas maneiras de eu fazer coisa errada com as minhas mãos? Se teu pé representa os caminhos por onde eu ando, tem cristão que vai por certos caminhos que os outros olham e falam: nossa, mas como é que aquele padre, como é que aquele membro da igreja passa por uns caminhos desses? Existem caminhos perigosos hoje que escandalizam? Por exemplo, quais são os caminhos que depõem contra nós? Que as pessoas veem a gente passando por eles. Quais são os caminhos? Vejo a pessoa na igreja, depois vejo a pessoa onde? A gente tem que dar conta de aplicar o evangelho, né? Os pés te levam a pecar, corta-o. Você está andando por caminhos que não deve. Por exemplo, que caminho que eu não devo andar, que você não deve andar? Que se alguém ver a gente andar por eles, vai escandalizar. Caminho da... E aí, gente, nós temos que dar conta de traduzir isso. Senão não adianta ler o evangelho. A mão fazendo coisa errada. Os pés caminhando por caminhos errados. Por exemplo, que tipo de caminho errado existe hoje em dia que qualquer um de nós pode sair da missa e parar nele? Caminho das drogas, que mais? Da bebida, que mais? Da prostituição, da infidelidade. Como é que alguém se diz de Jesus e caminha por esses caminhos? Como é que alguém é de Jesus, recebeu o dom do Espírito Santo no batismo, recebeu a unção do crisma para encher-se dos dons do Espírito Santo, para aprender coisas boas, para desenvolver a sua inteligência e crescer no caminho das coisas boas? Vai para a sala de aula e ao invés de estudar, mata a aula e vai para o caminho da praça. Isso existe? Que caminhos hoje os meus pés estão me levando e que provocam escândalo no coração das pessoas mais simples, mais humildes? Por onde eu tenho passado hoje, você tem passado hoje, que põe em risco a fé das pessoas mais simples e humildes? Que coisas eu faço com as minhas mãos? Adulterar preço, adulterar a balança, não é? Se o teu olho te leva a pecar, como é que o meu olho pode me levar a pecar? No passado, nós éramos muito impressionados com o poder dos olhos, na época que não tinha nem a televisão e nem nada, nem internet. Mas essa dimensão da sexualidade, do desejo, do cobiçar a mulher, um homem que não é o seu esposo, que não é a sua esposa. Mas hoje os nossos olhos são provocados o tempo inteiro pela imagem da sedução, não só do corpo, mas também dos produtos na vitrine, não é? As propagandas na televisão, a casa mais pobrezinha, mais simples e humilde de alguém que estiver aqui na igreja, você chega lá, tem uma televisão de melhor qualidade, com a imagem impecável, mostrando o refrigerante, o sanduíche, o sorvete que parece dar vontade de pular na televisão. Hoje nós vivemos num mundo em que a imagem nos seduz o tempo inteiro. O olho nosso nos leva a pecar
o olho nosso nos põe em estado permanente de cobiça e de desejo. A gente olha e atiça o corpo inteiro, ou não é? A vontade de comprar aquele calçado, aquela roupa, aquela tintura de cabelo, aquele sanduíche, aquele tênis, não é? O tempo inteiro aquele carro, aquela casa. Hoje a janela, o olho é a janela da alma. A gente olha para as coisas e a gente fica escravo dos desejos. Vocês não se assustem com o que eu vou falar agora, mas me impressionou muito. Há umas 5 semanas atrás saiu uma pesquisa sobre um tema que vai causar um desconforto para muitos de nós aqui na igreja. A mim espantou muito que o Brasil é um dos países onde existe o maior, o Brasil está entre os 3 países no mundo onde as mulheres mais acessam na internet e no celular os sites, os vídeos de pornografia. Eu fiquei muito impressionado. Inclusive, quem fez a pesquisa, não se assustem com o que eu vou falar, inclusive entre as mulheres evangélicas e católicas. Isso é para ver a medida da escravidão do olho, dos produtos que vêm num celular e que a gente está o tempo inteiro sendo seduzido. Eu estou usando o exemplo das mulheres, pelo amor de Deus, mas porque nós temos uma visão da mulher brasileira como a mãe, a terna, a compaixão, não é? A imagem de Nossa Senhora. Se o seu pé, se a sua mão, se o seu olho te leva a pecar, corta, arranca. É melhor entrar no céu, na vida, sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que tendo os 2 pés, as 2 mãos, os 2 olhos, e ir para o fogo do inferno, onde o fogo não acaba. Faço a pergunta de novo, igreja. Nossas mãos têm nos levado a pecar? Nossos pés têm nos levado a caminhos de pecado? Nossos olhos têm nos levado a desejos e seduções de pecado? Vou fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira para ver o quanto a coisa é séria. Jesus hoje, aqui na igreja, com um facão. O que Jesus falaria para eu cortar? A mão, o pé, o olho. Quantos pedaços de nós ficaria amontoado ali fora? Sobraria algum pedaço de nós que Jesus falaria assim: não, esse pedaço aqui seu está puro, não está contaminado pelo pecado? Será que sobraria algum pedaço de nós? Está entendendo a palavra? Numa conversa íntima com Jesus, nós podemos dizer para Jesus assim: Jesus, das duas uma, ou o Senhor me pica, igual moer carne, tritura, porque estou todo em pecado, ou o Senhor tem misericórdia de mim e com seu sangue lava, purifica minha alma, meu coração, minha mente, o meu corpo. Purifica as minhas mãos das ações erradas, purifica meus pés dos caminhos errados pelos quais eu tenho andado, purifica meus olhos das seduções e do encanto que me faz
ser levado e atraído por tudo quanto é porcaria que o mundo oferece a Jesus. Inclina a sua cabeça e põe-se agora a falar com Jesus. Põe a mão no seu coração. Você sabe, essa palavra de Jesus aponta para cada um de nós, para você. Ao invés de ficar olhando o erro dos outros lá fora como João, olhe para dentro do seu coração, da sua mente, do seu corpo e fale para Jesus: Jesus, pelo poder do seu sangue, lava, purifica tudo que em mim tem provocado escândalo nos outros, em quem convive comigo. A minha língua com as palavras sujas, pesadas, os meus olhos, meus ouvidos, meu corpo inteiro, Jesus, purifica, lava. Fale com Jesus. Peça a Ele o perdão, que talvez tem muito tempo que você não tem pedido a Ele o perdão e a misericórdia que você precisa pedir. Por que você trabalha e luta tanto na sua casa e a sua vida não avança, não cresce, não desenvolve? Porque o seu olho, sua mão, o seu pé te leva a pecar. Fale com Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé, olhando para a cruz de Jesus. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Deixe suas mãos livres do folheto. Estenda as mãos. Fale com Jesus. Suplique de Jesus o perdão. Reze comigo. Ou, se preferir, reze do jeito que o Espírito Santo tocar seu coração. Senhor Jesus,
O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo que tem me ameaçado e me arrastado para o caminho do mal, por minhas ações, minhas mãos, pelos meus passos no caminho errado, por meus olhos o tempo inteiro sofrendo as seduções do mundo. Jesus, o Senhor sabe o quanto eu vivo ameaçado por meus pecados. Jesus, eu te peço, não me corte aos pedaços, não me permita perder nada do meu corpo, que é um dom de Deus que o Senhor e o Pai criou. Jesus, santifica o meu corpo, purifica o meu corpo, meus pés, minhas mãos, meus olhos, minha boca, meus ouvidos, meu nariz, todo o meu ser, purifica dos meus pecados. Purifica-me, Jesus, de tudo que tem me levado a provocar escândalo na minha família, no meu trabalho, na escola, na rua, na igreja, no mundo. Jesus, lava-me, purifica-me, recria-me. O Senhor pode, o seu sangue tem poder de cortar o pecado e me restaurar inteiro para Deus. Corta, Senhor, os pecados da minha vida. Tira, Senhor, os pecados que me dominam, que me escravizam, e leva as pessoas que convivem comigo a perderem a fé. Restaura, Senhor, em mim a graça de ser testemunha do amor, da misericórdia do Senhor. Lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, receba de Jesus a restauração, a purificação de tudo que tem mutilado e amputado você e afastado você da comunhão com Deus, da comunhão com as pessoas. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.